Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, salve rapaziada, firmeza. No vídeo de hoje nós vamos ver aí como que eu caço num Dead Seal no andar -1, que é o primeiro andar aí, basicamente logo de cara quando a gente já cai no selo aí dos Undeads. É um selo que a CIP nos últimos meses, ela acabou dando uma reformuladinha aqui, se eu não me engano ela aumentou a densidade de criaturas que tinha aqui nesse respawn e aumentou também a frequência desse respawn, ou seja, o respawn ele tá nascendo mais rápido, as criaturas elas acabam nascendo mais rápido e mexeu ali na sensibilidade do Blight Walker e do Undead Dragon também, se eu não me engano. Acho que eles ficaram um pouquinho mais propícios pro dano de energia, então é uma baita opção de hunt aí alternativa para Knights de Club e de Sword, principalmente. Ela acabou também tirando o bêbado que o Blight Walker dava na gente, embora aí vocês vão ver que no vídeo eu tô swapando do Arven Ring pro Ring Beast quando fecha a box e tudo mais, mas não é necessário isso aqui, tá, molecada? Eu só faço isso mesmo porque eu já tenho o costume de fazer isso em outras hunts, então eu chego nessa hunt aqui, acaba que eu tenho esse vício e é muito difícil pra mim eu não swapar ao invés de deixar ali o Ring Beast full time no dedo. Sobre os mobs que a gente vai enfrentar nessa hunt aqui, é uma huntzinha um pouquinho assada, recomendo aí que você seja pelo menos um level 800 com bons equipamentos e uma skill boa também para estar começando a caçar aqui. Caso você não tenha equipamentos bons e a sua skill não seja tão boa assim, aí eu recomendo que seja pelo menos aí um level 900 ou até um level 1k mais, mas é uma excelente opção de hunt alternativa, principalmente para aqueles dias que é double XP, double loot. Na double loot eu lembro que eu cacei muito aqui, fiz bastante grana aqui e em algumas double XP eu sempre dei um rolê aqui também, porque é uma hunt mais para experiência do que até mesmo para profit. O profit também, você vai conseguir fazer um profit bacana aqui, só que não vai ser tão escalável comparado a outros lugares. Um Dead Dragon aí, Vex Claw, os mobs aqui dessa hunt acaba que é bem RNG o drop deles, principalmente ali do Dead Dragon. Ele tem sim drops bons com eles, só que né, às vezes não cai nada, às vezes cai pouco, enfim, aí fica aquele velho e bom fator RNG, mas não é uma hunt de se descartar não. Sobre os mobs que a gente vai enfrentar aqui, vai ser o Undead Dragon, Blight Walker, Vex Claw e Hellfire. Sendo um Undead Dragon e o Blight Walker aí, os mobs que a gente vai mais enfrentar nessa hunt. Tem uma boa quantidade de Hellfire também, isso é o que acaba deixando essa hunt bem assada. Por mais que Hellfire não vai ser o mob mais presente na hunt, você tem que ter em mente que quando o Hellfire estiver presente na box, ele vai mostrar a presença dele, e se ele tiver de reta pra tu, se prepara que ele vai te moer na pancada. Como eu mencionei anteriormente, a melhor opção de arma aqui são de elemento Energy, então Sanguine Razor e Soul Mimer acaba sendo as melhores opções. Sobre proteções, morte e fogo tem que ter aí na sua armadura. Recomendo até mais proteção a morte do que a fogo, acaba batendo mais morte aqui. Um Dead Dragon aí bate bastante morte, também tem uma reta de morte bem poderosa. O Hellfire também tem uma reta muito poderosa aí de morte, e ali na Trinket eu gosto de estar trabalhando com um Bonefido, já que proteção a Life Drain ela é um pouquinho escassa no jogo, e aqui é um respawn que o Life Drain acaba entrando um pouquinho firme também. Então, para mesclar um pouquinho ali em questão dessas proteções, eu gosto de vir com proteção à morte na armadura, na Trinket o Bonefido protegendo a Life Drain, na bota eu tenho a proteção a fogo, e no Ring Beast eu também tenho essa proteção a fogo. Sobre os cuidados aqui, tem que tomar cuidado com o Blight Walker, e não digo nem pela força dele em si, porque ele é um mob café com leite, só que o Blight Walker ele tem uma paralyse sinistra. Se ele tacar uma paralyse em você, cara, você vai colar no chão. É aquela paralyse que se você diagonar, você vai ficar em uns 10 segundos travado no chão. Então tem que ficar ligado com a paralyse dele, e tem que ficar ligado também que ele é um mob que ele quebra o seu skill de shield, ou seja, ele joga sua mitigação lá para baixo, e se você tiver presente ali com muito Hellfire na box, Vex Claw e tudo mais, esses bichos por natureza já bate bem em você. Agora imagine sem mitigação, então tem que ficar ligado com esse ponto aí também. Se você for colocar Prey, quiser usufruir nesse respawn, recomendo aqui Preys num Dead Dragon, no Blight Walker e no Hellfire, vão ser os melhores mobs aí para você colocar as Preys. Vex Claw acaba não sendo tão interessante, porque sim, tem algumas boxes que o Vex Claw ele vai ser bem presente aí, só que é só uma box ou outra, então é bem fácil lidar aí com a força do Vex Claw em relação a esse respawn. Já sobre charms aqui, como agora nós temos os Major Charm e os Minor Charms, referente a Major Charms, eu estou utilizando Overpower num Dead Dragon, mas se
se você quiser ter outras opções de charmes, uma Divine acaba sendo bem interessante também, já que ele é bem sensível ao dano sagrado. Uma Low Blow ou uma Savage Blow acaba sendo bem interessante também no quesito de sustain. Você vai conseguir manter ali um ritmo ofensivo na hunt e também vai estar conseguindo usufruir do sustain que esse charme lhe proporciona. No Blightwalker eu estou utilizando Divine, mas você pode utilizar uma Low Blow ou uma Savage Blow também. Já no Hellfire eu estou utilizando uma Zap, mas dependendo do seu level, uma Overpower é muito eficiente também. Caso não tenha Overpower, uma Divine acaba sendo bem parelho aí com a Zap. Ele apanha o mesmo tanto para Zap e para Dano Sagrado. Então, referente a charme elemental, vai com o que você tiver disponível aí. No Vexclaw, eu estou utilizando uma Savage Blow, pois eu ainda queria ver como que funcionava certinho a Savage Blow e tudo mais, mas eu recomendo fortemente aí de você estar utilizando uma Dodge, uma Parry, uma Freeze ou uma Divine. A Dodge mantendo ali os status defensivos, uma Parry vai ativar bastante no Vexclaw, porque ele bate muitas spells aí em um único turno, então acaba que a Parry ela ativa bastante no Vex. E opção de charme elemental, a Divine acaba sendo bem melhor nele, mas a Freeze acaba exercendo uma baita função também. Já sobre Minor Charms, eu tô utilizando uma Void Skull no Dead Dragon. No Blightwalker eu não tô utilizando nenhum, mas se você quiser utilizar a Adrenaline Burst, acaba sendo um charme bem interessante aqui, até para cortar um pouquinho desse Paralyze. Uma Cleanse também faz esse papel, ou se você quiser aumentar um pouquinho mais o seu Profit, uma Gut acaba se encaixando muito bem aqui no Blightwalker também. No Vexclaw, a Void Verso acaba sendo melhor, por mais que não seja uma Mana Drain tão alta que essa Hunt, ainda assim tem um pouco aí de Mana Drain por conta do Vexclaw, então eu colocaria aí uma Void Inversion nele. Já no Hell eu estou utilizando uma Vampiric Embrace. Sobre Soulcore eu tenho todas da Hunt aí, então tenho 4% a mais de XP na hall da criatura de todos os mobs. Sobre Quest aqui, só precisa entregar os 30 Demonic Essence lá pro NPC da entrada, que é o Mazares, você já consegue acessar essa Hunt aqui facilmente. Sobre roda de habilidades eu estou utilizando os 2 Eshori mais, uma gema level 3 do Eshori grande, dano base, e essa gema ela tá upada, ou seja, tá aumentando o dano do nosso Eshori Gran em 7% e meio. Além disso, eu tô carregando comigo o Ampcore Stage 2, o que faz acelerar bastante as nossas hunts e também ajuda bastante em questão de sustain. E aí, para dar um damage de healing a mais, eu finalizo com um Gift no Stage 1, que também traz aí pra gente um pouquinho mais de confiança nas nossas caçadas. Sobre informações adicionais que talvez eu acharia interessante passar aqui para vocês, se você achar o respawn pesado na primeira vez que você for, é super normal, você vai se acostumar com a pancada aí dos bichos, porque a porrada aqui, como eu disse, ela é bem sincera, principalmente quando o Blightwalker quebra a sua mitigação, então uma Full de ML pode ser uma baita salvação aqui nesse resp. Só lembrando ali também no começo do vídeo, essa é uma hunt que você não precisa mais swapar Dwarven Ring, nenhum bicho aqui te deixa bêbado, mas como eu tenho esse costume ainda, por conta que eu caço muito em outras hunts, que acaba me deixando bêbado, eu tô fazendo esse swap aí, mas é só ignorar essa informação aí do vídeo, demorou? Agora eu vou estar acelerando aí um pouquinho a timelapse para vocês verem como que é a rotação aí mais ou menos que eu faço. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo aí, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários. Não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Quiser apoiar o canal e não sabe como, tem o Seja Membro aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!